Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. Aqui quem fala é Sandro Bastos E eu sou Bruno Souza. e sejam bem-vindos ao Pod Cine. Agora nós vamos falar sobre a série From, Origem. Aí já a primeira mensagem do Bruno, pedindo para curtir, compartilhar. O Enquanto do ele Bruno é passa aí melhor. a nossa mensagem, eu vou falar a primeira mensagem aqui, que nós vamos falar sobre a série From, como eu falei inicialmente, uma série que passa aqui no Brasil, no streaming Globoplay. Que chegou como quem não quer nada e fez um sucesso estrondoso, né? Antes do Sandro dar uma sinopse aí do que se trata a série, só vou dar alguns dados aqui sobre ela. Você tem Ela dado? foi... Você tem Oi? dado aí? Você tem dado, Bambam? Você me interrompeu, vou fazer essa piada, é isso mesmo. É, ela é uma série dos mesmos produtores de Lost, tem muita semelhança com Lost, apesar do estilo e da história ser totalmente diferente. Mas para quem é fã de Lost aí, eu particularmente consegui ver bastante semelhança. E é uma série, inclusive, que trouxe, para ser sincero aqui, né, trouxe uma coisa para gente, porque como o Sandro vai falar aí na sinopse, tem só vou contar um caso, que é uma série que tem uma situação, né, uma cidade em que quem entra na cidade não consegue mais sair da cidade. Tudo acontece, as pessoas pegam a estrada e voltam para essa cidade, e aconteceu algo parecido na nossa gravação, porque a gente está tentando gravar essa série aqui há uns 3 meses já, e acontece de tudo, e a gente não Inclusive, consegue gravar nunca. inclusive, acontece da gente já ter gravado e ter dado ruim, né? Não, sempre da mesma forma que quem sai da cidade volta necessariamente, sempre que a gente vai gravar aqui, tem um problema, alguém passa mal, alguém já gravamos e o áudio ficou ruim. O áudio agora tá do Sandro tá um pouquinho mais baixo aí, mas ele vai. A gente. Eu vou ter que gritar. Isso, grita isso. Portanto, Acontece sim. portanto, se você está conseguindo assistir esse vídeo agora, é porque a gente conseguiu vencer a maldição. Conseguimos sair da Finalmente, cidade. De um finalmente jeito ou de outro. conseguimos vencer o sistema. É isso aí. Então, já que eu dei essa pequena sinopse aí, o Sandro vai dar agora a sinopse sobre a história em si. Do que se trata a série Origem? Então, a série Origem trata-se de uma cidade que ninguém sabe onde fica, né? E todo mundo que entra a partir de uma estrada e passa nessa cidade fica presa para sempre nessa cidade. Ela fica tentando sair da cidade e volta para a estrada que retorna para o centro da cidade. Dentro dessa cidade, eles estabeleceram uma organização com as pessoas que foram ficando presas lá e algumas pessoas ficam incumbidas de partes de coisas da sociedade que eles organizaram lá dentro. Tem um cara que vira o delegado, tem uma outra pessoa que fica responsável pelo restaurante da cidade, tem E até padre. até as outras pessoas, tem o padre, tem as pessoas que não querem seguir as regras e viram meio que hippies e são meio isolados do centro da cidade. Então, eles, dentro desse contexto de pessoas que vão chegando e ficando presas na cidade, eles criaram uma organização e um sistema até de punição e ordem dentro da cidade. E, Bruno, e dentro, e dentro dessa cidade que as pessoas ficam presas, ainda tem os monstros, né, entre aspas, que atacam as pessoas à noite. Ao anoitecer, aparecem monstros que copiam a aparência de pessoas e se você tiver com as janelas ou portas ou alguma coisa aberta e sem um amuleto, que a gente vai falar mais na frente, elas entram e massacram a pessoa. Porque aquilo não é comer, aquilo é massacrar a pessoa, né? tem mais alguma coisa para acrescentar aí, Bruno, na sinopse? Não, senão a gente vai começar
a falar realmente dos detalhes, né? O que a pessoa precisa saber antes de assistir essa série é justamente isso que o Sandro falou. A partir daí são os detalhes que a gente vai debater aqui. Eu e o Bruno, inclusive, porque essa série na Globoplay está disponível a primeira temporada. E ao contrário de outros streamings, o lançamento da série não é simultâneo nos Estados Unidos e no Brasil. Então eu já assisti a segunda temporada toda, o Bruno já assistiu também, o Sandro eu acho que ainda não, né, Sandro? Não, assisti 2 episódios só. Assistiu 2 episódios da segunda temporada. Então, eu tenho até um pouco de dificuldade aqui de entender, de lembrar o que é da primeira e o que é da segunda, mas de qualquer forma, a segunda não dá tantas respostas a mais assim, ainda dá algumas respostas. Então, a gente não vai estragar nenhuma surpresa aqui se passar um pouquinho do ponto Eu uso um macete de que eu posso falar até a chegada do ônibus. Isso que eu ia falar. Chegou o ônibus, é onde eu tenho que parar. A partir daí eu não posso falar mais nada. O ônibus é o que divide a primeira temporada da segunda. Exatamente. Então, contextualizando a série, sem entrar nos pormenores ainda, é uma série de suspense barra terror, né? Barra ficção. Suspense, terror, ficção. Ficção, sim. A gente vai depender depender, na verdade, dos mistérios, né? Pois é. Pode ser ficção científica, pode ser terror, pode ser... Ficção científica de terror. Porque até em questão de Lost mesmo, era uma série de ficção científica, porque, na verdade, em Lost, o grande problema é que todos achavam que era uma série de ficção científica e, no final das contas, foi visto que não era uma coisa tão assim ficção, era uma coisa muito relacionada à fé, etc. Religião. Religião, Essa série não tem nada de ficção científica assim em um primeiro momento, mas pode ser que seja, né? Por tudo que acontece, pode ser que seja ficção científica. Eu falo mais da pegada de ficção científica, porque tem... Pera aí. Seu áudio acho que ficou ruim agora, ou eu que estou escutando mal? Não, eu ouvi direito. Tá escutando o quê, Bruno? Não, eu vi que ele tá falando, normal. É o meu que ficou ruim. Então, eu falo que da parte de ficção científica, porque aparecem algumas coisas, tipo portais, essas coisas, né? Então, por isso que eu meio que falei de ficção científica. Uma ficção eu sei que tem. Agora, se isso daí é científico ou é sobrenatural, a gente só vai descobrir lá na frente mesmo. Pera aí, pessoal, fala alguma coisa aí de novo. Alguma coisa aí já está falando, inclusive. Opa, voltou. Alô? Fala de novo. De novo. Tá. O áudio meu ficou uma bosta aqui. Já provavelmente é a interferência, né? É a influência inclusive, do sobrenatural de From. Era uma coisa que eu até, se ficou ruim assim na gravação, é uma coisa que eu cortaria, mas está totalmente dentro do contexto da série essa interferência. Vamos seguir, que pode ser que outros efeitos sobrenaturais aconteçam ao longo do processo. Outros efeitos aconteçam. Origem está mandando a maldição para o Podcine. Rapaz, tá tenso, é sempre nessa série. Inclusive, preso neles eternamente. Uma das formas que eles tentam se comunicar com o mundo exterior é através de rádio, né? E esse rádio tem interferências, né? Que foi exatamente o que aconteceu agora. E, assim, a série começa muito na chegada de uma família, né? Eles não conseguem sair da cidade, acontece um acidente, logo após acontece outro acidente, chegando mais personagens. É uma série que os personagens são bastante ricos, é suspense o tempo todo, é muito bem dirigida, porque te causa realmente aflição, causa tensão, os atores estão muito bem, você fica se perguntando o tempo todo o que acontece. Eles poderiam dar um pouquinho mais de respostas, na minha visão. Eles demoram muito a dar resposta e vão criando novas perguntas, mas isso aí só com o tempo, só a partir de novas temporadas, a segunda já saiu nos Estados Unidos, a terceira já está confirmada, que nós vamos entender
se realmente vai ser, se vai cair no mesmo problema de Lost, que ficaram fazendo pergunta, não responderam tudo, e no final uma resposta, pelo menos para mim, não foi satisfatória, ou se dessa vez eles vão acertar o ponto, né? É a segunda chance, né? Depois de Lost, é uma chance de acertarem em outra série dos mesmos diretores e com um tema mais ou menos semelhante, né? Eu acho que o problema dessa série é esse, você acaba se prolongando muito nas coisas e a gente não sabe o que vai acontecer, poucas respostas, muitas perguntas. E para a gente que gosta de seriado, a gente até fica esperando essas respostas. Mas muita gente acaba perdendo interesse por ter poucas respostas das perguntas, né? Eu acho que esse é um ponto negativo do seriado. A primeira temporada eu até esperava que realmente fosse assim, que a gente tivesse muitas questões sendo levantadas, mas que na segunda temporada a gente tivesse parte dessas questões resolvidas para que viessem novas questões, para que a gente chegasse sempre respondendo e alimentando mais a curiosidade, respondendo e alimentando mais a curiosidade. Só que essa primeira temporada ela não apresentou nenhuma resposta de nada, só apresentou questões e, e várias questões, né? Tanto com relação a. Tem até menções, né? Eu acredito que eles não vão chegar a cometer o mesmo erro que Lost, porque existe uma menção à possibilidade de acontecer a mesma coisa, né? Um dos personagens levanta essa questão e logo ela é rebatida. Então eu não acredito. Acho que os próprios produtores sentem que não podem cometer o mesmo erro, né? Então eles vão por outros caminhos, né? É uma série que me prendeu muito rápido. Eu assisti praticamente todos os episódios em 2 dias, ou 2 dias e meio, já não lembro. Eu já vi novamente a primeira temporada, vi 2 vezes a primeira temporada. E é uma série que você acaba vendo muito rápido, ela te prende muito rápido. E particularmente eu gosto desse tipo de série em que a série é toda localizada num pequeno núcleo, em que você acaba tomando, sentindo que faz parte daquele núcleo também, né? Então você sente as aflições dos personagens, você sente parte de determinados grupos que você tem mais afinidade. Então, e aí assim, não é um terror muito pesado, tem cenas meio escatológicas, né? Principalmente quando após o ataque dos monstros à noite, tem algumas cenas escatológicas, mas são aqueles sustos bem pontuais, né? E que depois de algum tempo você já se acostuma, né? Os monstros não são tão assustadores depois de um tempo. Você toma alguns sustos no início até você perceber o que está acontecendo. E depois o que te pega mais é a curiosidade, não é uma série em que vai te assustar toda hora. É uma Mas série você que vai te tem deixar aquela aflito toda tensão, hora. você mantém aquela tensão em cima o tempo todo. Exatamente. Vai caindo a noite, você começa a ficar tenso junto com os personagens, né? Eu acho que E de eles dia é dosaram aquelas bem. curiosidades. Acho que eles dosaram bem essa parte de terror, né? Vamos dizer assim, essa parte de terror mais explícito, né? Acho que o suspense é bem trabalhado, muito, muito mais do que o terror, mas o terror é pontual para dar um baque, dar uma pimentada no seriado, né? Eles vivem em um ambiente de extrema tensão, porque as pessoas são mortas à noite pelo menor vacilo, né? Porque esses monstros que são travestidos, têm imagem humana, né? E mesmo com imagem humana, são assustadores pelo modo como Pô, eles se comportam e pelo aquele cara que tem um sorriso sorriso. estranho, É, porra, Que um é o melhor, sorriso. né? É o melhor dos monstros, o melhor dos monstros. o mais Ele parece, carismático dos ele É, é, monstros. parece até aquele um arquirrival do Super-Homem, né? Como é que é o nome? Homem-Boneco. Homem-Brinquedo? Homem-Brinquedo, aquele sorriso tipo do Homem-Brinquedo. Caraca, é parece um pouco bizarro. bem. Por sinal, um trabalho excelente de maquiagem da série. Os monstros, eles conseguem Figurino, maquiagem. eles conseguem transformar em humanos em seres, com a maquiagem, em seres assustadores mesmo. É porque eles misturam também, o figurino é misturado com várias épocas, né? Porque as pessoas É. estão sendo presas
há várias épocas ali. Então vai ter gente, tem os monstros que usam roupas, né, das mais diversas épocas, e tem as pessoas que estão presas lá na cidade, chegaram na cidade em anos diferentes, meses diferentes. Então eles chegam com experiências, com passagens de tempos diferentes. Tem pessoas que estão lá presas há muito tempo. Tem um personagem, né, que está preso lá há anos, né? Vive lá há anos, né? Desde a infância, né? Desde a infância. E já tá com certa idade. Então a gente tem uma variação de figurinos muito interessante também. A paisagem, né? A fotografia, Direção a de arte. maquiagem, eles se dedicaram bastante. Eu não acredito que tenha sido uma série muito cara, né, de ser produzida, porque os personagens são bem restritos, a quantidade de personagens. É uma cidade, então a cenografia provavelmente não teve grandes investimentos, e aí acho que eles investiram. Tomara que tenham investido muito bem no roteiro, porque até agora, né, tá excelente, apesar desses probleminhas vai mais da nossa ansiosidade, né, do que realmente questão de roteiro, que a gente quer respostas, e a série até agora não nos deu nenhuma, pelo menos na primeira temporada a gente não teve resposta alguma, na segunda temporada algumas respostas, mas que não são suficientes para a gente matar a charada, né? Mas eu acredito que eles investiram muito no roteiro, na fotografia, no figurino, porque tá muito caprichada essa série. Cara, eu vou te falar até que eu sempre implico muito em seriados que a gente filma lá no Carnaval de séries sobre trilha sonora. E, cara, a trilha sonora da abertura A do abertura, seriado, puta que pariu, fica grudado na sua cabeça, cara. Eu, Todo episódio que eu ia começar a ver, a minha noiva estava do meu lado, ela já esperava eu começar a cantar. eu falar. Ela te faz entrar no clima da série. Quando mesmo comigo. Essa música, inclusive, eu fui procurar no YouTube, né? Porque tem uma parte dela até em português, né? Uma frase em português no meio da música. E é uma regravação de uma música muito antiga. Realmente, até a abertura é uma abertura longa, por sinal, até um pouquinho chata, mas eu não passava a abertura. Eu ficava vendo a abertura mesmo não gostando tanto. Porque ela dá bem o conceito daquela série sombria, daquela série, né, meio macabra até. Eu gostei muito da abertura, da trilha sonora, é uma coisa que fica bem grudada na cabeça mesmo, e eu acho que os quesitos técnicos do seriado são muito bons. Se a gente botasse esse seriado como Carnaval de Séries, a nota dele ia ficar bem alta mesmo, porque é um seriado muito bom de quesito técnico, porque as coisas são bem redondinhas e bem perfeitazinhas. O único meu problema com o seriado é esse, cara, de poucas respostas, porque para gente que gosta, que tem nosso canal aqui, que a gente analisa os seriados, a gente vai ficar vendo primeira, segunda, terceira, quarta, 15ª, que seja. Mas as pessoas que não fazem isso, eu vejo que elas podem se desconectar do seriado por não ter muita resposta, né? Você acaba ficando meio de saco cheio porque é só pergunta, pergunta, pergunta e não vem resposta. Eu achei interessante também, apesar dela não dar respostas, elas vão criando algumas conexões entre os mistérios, em que ela gera não só questionamento, ela gera muita teoria. Então, para quem tem um nicho, né? Acho que eu me enquadro nesse nicho, que é um nicho que se diverte com as teorias. Também. A gente não quer saber se a teoria está certa ou não. A gente busca a teoria, já buscando a teoria das pessoas, e a gente vai se divertindo. A série, a primeira, né? A gente tem outras séries que causam esse mesmo efeito, que a gente fica muito tempo esperando a segunda temporada, né? Geralmente a temporada vem de ano a ano, né? E a gente fica com vontade de assistir a série, a gente fica ansioso para assistir a série, mas a série ela vai gerando material, porque a gente vai teorizando ao longo do processo, até chegar à segunda temporada, a gente vai teorizando o que vai acontecer, e a gente se alimenta
de conteúdo da série, mesmo quando a série ainda está produzindo a próxima temporada. No Eu meu acho que caso, né, no caso do Felipe também, a gente já foi assistir logo a segunda temporada. Mas o que eu já fiquei lendo e procurando teoria da segunda temporada para a terceira temporada, e vão surgindo mais teorias, pessoas debatendo sobre isso, passa rápido, não vai passar rapidinho, daqui a pouco já tem a terceira temporada aí. Esse eu tipo de. acho que é um nicho, né? Eu acho que é um nicho de seriado. Como Lost, como Westworld, que você acaba criando uma lacuna que você preenche com as teorias. É o tipo de série que é ideal para você debater episódio a episódio. É ideal, porque a série acaba e gera material, gera assunto para você mesmo construir seu próprio material, debatendo a série, debatendo Durante a teorias. semana toda. Porque É, um episódio você consegue gerar várias teorias até chegar ao segundo episódio. Aí depois você gera teorias sobre o segundo episódio até chegar ao terceiro. Você consegue fazer teoria. Depois você junta a temporada inteira, todas as teorias que você fez, você vai ver o que você acertou, o que você errou, e aí já vai gerar novas teorias. É o tipo de série que gera muito material. Não é só a dúvida por dúvida, não é só as questões levantadas por levantar. São questões que geram teorias, não são aquelas dúvidas vazias. E a gente vai teorizando sobre tudo que pode acontecer. Até agora a gente não sabe se a série é sobre sobrenatural, se é sobre ficção científica, já tem teoria de que são alienígenas, a gente não sabe de nada. Mas a gente tem diversas teorias. Dá para fazer uma série só de teoria. Pois sim. é. O último episódio é muito legal da primeira temporada. Dá para levantar um monte de teoria ali. Termina a primeira temporada termina com um gancho gigantesco para a segunda, que você acaba a primeira temporada, pô, você quer ver a segunda imediatamente. Não, eu não sabia que aquele episódio era o último. Porque eu estava assistindo direto, né? Na verdade, eu assisti 2 dias seguidos. Aí no terceiro dia, eu vi os 2 últimos episódios. Só que eu vi os 2 últimos episódios e continuei assistindo. Eu não tinha percebido que o último episódio da primeira temporada era o último episódio. Porque Uhum. ele dá um gancho para ele já inicia a segunda temporada com os acontecimentos da primeira, como se fosse um link, no mesmo Uhum. dia acontecendo. Então passou do último episódio para o primeiro, eu achei que eu ainda estivesse na mesma temporada. Uhum. Depois, né, ao reiniciar, que eu tinha visto que eu já estava na segunda temporada e já tinha passado direto já. Pois é, vamos relembrar aqui tudo que aconteceu na primeira temporada em relação aos personagens, né? Você tem a família, que tem um garotinho meio estranho ali, que pode ter alguma coisa. Você tem um cara lá que vive desde a infância no local, que sabe muita coisa, mas ele, por ter sofrido muito, ele não fala tudo, porque tem muito medo, etc. Mas sabe que muitas coisas ruins aconteceram ali. Você tem a divisão de dois grupos, né? Um vive mais meio que numa anarquia, em uma mansão, A e colônia, né? um líder, né? Mas tem a colônia, e o outro vive em outro tipo de regra na cidade, regra, inclusive, até que abre uma discussão interessante, né? Que foi, eu não vou lembrar o nome que se deu agora, porque tem um tempo que eu vi, que é se você cometer um crime na cidade, um crime sério, você vai para um caixote para ser morto à noite. Na verdade, qualquer crime que tenha colocado em risco a vida de alguém da cidade e que leve essa pessoa à morte, você é condenado a ficar na caixa, né? Que é aquela caixa onde é permitido o ataque desses monstros da noite. Então você fica lá Que só na esperando a verdade, morte chegar. essa caixa é só para foder com o delegado, né? Dá Pois é, trabalho para ele. ele Foi- criou para ele mesmo ter problema com isso. Então, Só deixar a pessoa amarrada no tempo lá e os caras vinham me matar. Mas não, tem que criar o Exatamente. Só caixote para dar para ele ter que trabalho a caixa. reconstruir. Só para ele ter que reconstruir a caixa toda vez que Eu alguém acho, eu acho que a caixa é meio para não deixar a escatologia do ato aparente, né? Porque aí na caixa, né, fica os escombros da caixa, né? Meio que vai esconder a morte ali, dá tempo dele ir lá de manhã cedo e limpar, né?
Acho que se ficasse numa árvore, ia ficar muito exposto. Mas podia botar na floresta, por exemplo, né? Não, Pegava o cara, amarrava ele na árvore lá no meio da floresta e deixava pautorado. Caixa ali no meio da cidade, todo mundo que passasse ia ver a caixa o tempo todo e ia se lembrar do que poderia acontecer. De repente é um símbolo, né? É o símbolo da justiça da cidade, né? E isso gera uma discussão filosófica, né? Porque ele tem muita coisa ali que gera. Só essa divisão entre a colônia e a cidade gera uma discussão filosófica gigante. É o que eu falo. Essa série O próprio padre questiona o delegado, porque o primeiro dilema do delegado é se a caixa que ele criou para servir de punição, para servir de pena de morte para as pessoas que cometem crime que vão aqui que levam outras pessoas à morte, o xerife fica na dúvida se vai usar aquela caixa que ele criou com esse propósito, e quem questiona ele, né, praticamente obrigando ele a usar essa caixa por conta do crime, né, por conta do que aconteceu, é o padre que incentiva ele a usar. Inclusive, o delegado chega para o padre e fala: pô, você era para estar defendendo o contrário disso. Exatamente. Não incentivando. Então, vamos para as teorias. Nós temos bem pouco, né? A quem eu e o Bruno que assistimos mais a segunda temporada não tem muita vantagem ainda em relação à informação. Mas assim, o que nós sabemos? Pelo que tudo indica, tem alguém controlando ali, né? Até na hora do rádio lá, que uma pessoa fala com ele, algumas coisas que acontecem na cidade é por controle de alguém. Tem alguém controlando. Assim, só para contextualizar, nos últimos episódios eles constroem, né, uma torre porque eles conseguem, mexendo em alguns, num rádio, né, eles conseguem ouvir uma estática, né? Então, a estática, eles conseguem perceber que existe a possibilidade de contato através de ondas de rádio. Então, eles tentam colocar, né, construir uma torre no lugar mais alto da cidade, que é acima da casa, né, do casarão lá da colônia, e eles constroem essa torre de rádio e conseguem um contato muito breve, porque depois começa uma tempestade, né, começa todo o problema, e ele consegue o contato, e esse contato, né, é como você falou, né, Felipe? É como se alguém estivesse controlando e avisa ele para que ele não continuasse fazendo isso, né? E aí ele recebe uma notícia um aviso, na verdade, né, quase que uma ameaça de que a esposa dele não deveria estar fazendo o que está fazendo na casa, que eles estão cavando um buraco lá na casa, né? Eles têm lá um motivo, né, para que eles estarem cavando lá, mas eles estão cavando e a voz diz para que eles não façam isso. E aí acontece tudo que acontece lá, que a gente sabe que acontece lá na série, que é quase que uma tragédia, mas de certa forma ele ouve alguma coisa no rádio, né, e que dá para dar a entender que tem alguém controlando o que está acontecendo ali. Né? A minha impressão é que é um experimento. De quem é o experimento não se sabe. Sandro, Porque vamos, só para te mostrar. contar, vamos cada um falar a sua teoria aqui agora, porque aí tu aproveita e já fala essa sua. Opa, desculpa. Porque aí você aproveita e já fala essa sua teoria aí. Então, pode começar por você, Sandro. Okay? Qual é a sua teoria, para a gente fechar aí? Então, a minha teoria é que é um experimento. Eu não sei, com a pouca informação, pontuar qual seria o experimento, mas baseado nisso, que teve interferência exterior com o lance do rádio lá, quando eles estavam tentando falar com alguém, uma voz chega e fala para eles que eles não deveriam estar fazendo isso e que a esposa dele, do cara que estava lá no contato do rádio, estava fazendo merda também lá, cavando um buraco. Outra coisa é que eles veem que cada pessoa que aparece na cidade vem de um ponto diferente do país. Cada um, quando entra na estrada que sai na cidade, vem de uma parte diferente dos Estados Unidos. Uma de Miami, outra
veio de Nova York, outra veio do Texas, cada um vem de uma parte diferente dos Estados Unidos. Então, parece que eles estão a pessoa, né, as pessoas que estão organizando esse experimento estão pegando pessoas de diferentes partes para, sei lá, deixar mais rica essa experiência, o mais rica possível, entendeu? E deixam num ambiente controlado em que eles ficam desconfortáveis através desses monstros que aparecem à noite para ou diminuir a população ou levar eles para os caminhos que os controladores, vamos dizer assim, estão querendo que eles sigam. Mais ou menos isso que eu penso. Você, Bruno, qual a sua teoria? Então, eu não tenho bem uma teoria, não, eu tenho um desejo, né? Eu queria muito que a série fosse sobre algo sobrenatural, porque a sensação que eu tenho de assistir essa série, de sentir o susto, o medo, é o que tem alimentado muito a minha curiosidade. Mas eu não tô achando. A segunda temporada, principalmente, me tirou um pouco dessa esperança de que seja algo sobrenatural. Eu acredito também que seja algum tipo de experiência, mas que em acreditar que seja experiência me leva a algumas dúvidas ainda maiores, porque o fato de ser sobrenatural não gera tanta explicação lógica, não precisa ter tanta explicação lógica. Ah, um demônio, alguma coisa, alguma seita satânica que trouxe um demônio, alguma coisa assim sendo controlada, ou de repente alguma influência extraterrestre, alienígena, não precisa ter muita explicação lógica, né? Quando a gente parte de um experimento, a gente precisa caminhar um pouco mais para o lado científico. Aí fica aquela dúvida, né? Tá, vem pessoas de vários lugares diferentes. Como é que essas pessoas, tipo, como é que tem um portal? Essas pessoas atravessam esse portal, é implementado na cabeça delas algum tipo de memória em que elas acreditam que estavam perdidas e chegaram até aquela cidade. Aí me gera muito mais dúvidas, né? E que precisam ser respondidas com respostas lógicas, né? Já que é um experimento. Então, eu não sei se vai ter uma resposta lógica para isso. Eu espero que tenha, né? Já que sendo levando em consideração, né, que seja um experimento realmente. Agora, sendo sobrenatural, né, precisa ser algo criativo, né? Mas não precisa ser lógico. Então, eu tenho muito medo que seja realmente um experimento e que a resposta não seja tão lógica, né? Que tenha muitos furos de roteiro. Afinal de contas, isso não é uma série que a gente precisa se prender um pouco também na crença de que algo realmente acontece de certa lógica. Não é uma série de super-herói em que a gente pode sair um pouco mais da lógica porque a gente está vendo um monte de personagens voando, com super força e tudo mais, então naturalmente, a gente tem um desprendimento da lógica, uma suspensão da crença. Agora, se tem realmente um experimento, e se isso leva a uma lógica, a gente precisa Ô, se prender um Bruno, pouco mais ô, na Bruno, crença. e se for um experimento alienígena? Então, é como eu falei, se tiver uma relação ou sobrenatural ou algo alienígena, não precisa tanto ter uma relação lógica, um cumprimento lógico, né? Porque as leis da física, né, não necessariamente, as leis da física, da química, da biologia, não necessariamente precisam ser as mesmas, né, em outros planetas, em uma sociedade alienígena. Então, mas ainda assim, eles vão precisar seguir um caminho lógico, né, para que a gente compre a ideia, É né? a chamada verossimilhança, né? Né, Precisa a gente ter faz uma veracidade, precisa associação, ser né? verossímil. Porque mesmo que a gente saiba, não, porque isso daqui é uma relação extraterrestre, tá, mas tem uma lógica, tem que ter uma lógica também, né? Mas o sobrenatural não necessariamente vai ter uma lógica, né? Então, é, é,
minha visão agora, né? Assim, a série não deixa claro, inclusive na segunda temporada, se é uma questão sobrenatural, se é uma questão de ficção científica, se é ambos. Pode ser ambos também. Eu geralmente torço pela ficção científica, porque é minha praia, é o que eu gosto mais do que sobrenatural. Mas nesse caso em específico, o sobrenatural é tão bem construído que eu estou torcendo também pelo sobrenatural. Mas eu acho que tem a ver, uma coisa que vocês não falaram, mas que está muito em moda ultimamente, questão de universo paralelo. Eles podem ter entrado por um portal que foi para um outro universo, com Talvez o outras eras, experimento seja esse, né? talvez seja um experimento, e talvez, por exemplo, aquele cara que falou com ele lá no rádio, o cara pode estar tentando tirar eles dali, não necessariamente está controlando eles ali. Então, eu acredito muito que seja questão de dimensão, por isso que eles não conseguem sair. Eles estão presos num looping ali, né? Uma coisa que nós vimos parecida foi em Dark, relativamente parecida, né? Dark envolvia muito questão de tempo, mas a questão da rotatividade do ciclo Não fechado. só de tempo, Dark também trabalhou com a relação de multiverso também, né, de um novo Sim, então, universo. né? Ele trabalhou com Eu acho que tempo, pode com espaço-tempo. espaço-tempo, eu acho que pode ter um quê de Dark aí também. Mas assim, né, só chute mesmo. Não Então, tem muito o que chutar além disso, não. levantando uma dúvida aqui, uma dúvida minha, que eu não sei se para vocês ficou explícito, para mim me pareceu explícito, é que os monstros eles copiam a imagem de pessoas que já passaram pelaquela cidade. Vocês acham que é isso ou Não perceberam? sei se copiam, não sei se de repente são pessoas, ou pessoas que já moravam, as pessoas que viviam naquela cidade. Por quê? Porque É, tem um lance que aparece um flash, né? Um flashback do cara lá que está desde criança na cidade e eu vi alguns monstros bem semelhantes às pessoas que estavam que apareceram assassinadas lá depois do massacre dos monstros. Eu Eu vi bastante semelhança com alguns monstros que apareceram, né? sinceramente não reparei isso não, mas pode ser. não reparei. Eu, eu, É, eu, 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 eu acho, sinceramente, fico na inclusive, dúvida se eles são as pessoas, os moradores originais daquela cidade, ou se são pessoas, ou se os monstros tomaram a forma, né, é, desse, desses acontece moradores. uma coisa na segunda temporada, a gente está falando da primeira aqui, mas tem a ver com isso. Tem uma história, vamos dizer assim, né, um arco na segunda temporada que leva a crer, né, aumenta bem a possibilidade da cidade, através de uma coisa lá que eu não posso falar agora, transformar a pessoa e a pessoa, depois de um tempo, virar monstro. Existe essa possibilidade, principalmente. Não foi comprovado nem na segunda temporada, né, mas tem É, levantar essa não é hipótese aí. comprovado, mas mostrou que pode ser isso. Porque eu realmente eu perguntei isso para vocês porque eu reparei uma semelhança daquele flashback lá em algumas pessoas que foram assassinadas e tal, e que apareceu depois os monstros com o rosto bem parecido. Eu não voltei e fiquei tentando comparar, mas eu achei bem parecido. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Já deu um tempinho, já falamos bastante aí sobre From Origem, né? Já aguardando a segunda temporada chegar no Brasil, acho que talvez eu assista de novo. De repente, da forma como chegar no Brasil, a gente vê se dá para, se for uma vez por semana, a gente pode ir debatendo episódio aqui, com uma série ótima para fazer assim. Vou agradecer aí mais uma vez a participação do Bruno, agradecer o Sandro. E cadê o papelzinho, Bruno? Cadê o papelzinho? Deixa eu Aí, vou aproveitar que eu não preciso falar muito agora, eu vou dar um close na minha camisa. a Do, camisa do Adão Negro, camisa mais Valeu. bonita do que o filme em si. Olha E lá.
Siga ali a instrução do Bruno, curta, compartilhe. É fã mesmo de Adão Negro, né, Sandro? Curta, compartilhe, pode cine. E é isso aí, pessoal. Abração, valeu. Gente, até a próxima. Tamo juntos. Um abraço. Valeu. Abraço.